brita, de preferência número 0, para impedir que partículas maiores causem entupimento dos orifícios do tubo. A espessura dessa camada deverá ser em torno de 15 centímetros. Na parte superior, após colocar a camada de brita, recomenda-se cobrir os tubos com lona plástica, sobre a qual deverá ser colocada uma camada de terra. Dessa forma, a água do lençol freático passará pela camada de brita e entrará na tubulação pelos orifícios, sendo conduzida por gravidade para o local de interesse. Agora vamos falar dos poços freáticos rasos, também chamados de cisterna. As águas de chuva, ao se infiltrarem nos solos, se acumulam na primeira camada impermeável, onde formam o chamado lençol freático ou lençol livre. Esses lençóis são facilmente atingidos por meio de escavações manuais, possibilitando a captação da água. Em geral, a profundidade varia de 5 a 15 metros. Por se tratar de uma fonte de água subterrânea, normalmente a água é de boa qualidade. Mas apenas isto não basta, de nada adiantando perfurar um poço em um local de água boa, se alguns cuidados básicos não forem tomados. O primeiro cuidado refere-se à escolha do local onde o poço será construído. Esse local deverá estar afastado no mínimo 15 metros das redes de esgotos, fossas e depósitos de lixo, adubos e esterco. Além disso, o poço deverá ser construído em um local mais alto em relação às fontes de contaminação. A condição ideal para a construção de um poço está ilustrada neste esquema. Veja que ele se encontra em um nível superior em relação à fossa e está a uma distância de 15 metros da mesma, medido da forma que você está vendo. Depois de perfurado, o poço deverá ser revestido internamente com tijolos, assentados em argamassas ou com manilhas de concreto, interligadas entre si com argamassa de cimento e areia. Este esquema ilustra um poço com revestimento de tijolo, e este outro ilustra outro poço com revestimento de manilhas de concreto. A proteção externa, construída na boca do poço até uma altura de aproximadamente 50 centímetros, é de fundamental importância. Ela serve para impedir que as enxurradas e materiais indesejáveis sejam conduzidos para dentro do poço. Além disso, recomenda-se fazer uma proteção de concreto ao redor do poço, conforme mostrado nesse esquema. Depois de revestido, será necessário construir uma tampa de concreto armado para o poço. No manual desse videocurso, você encontrará as informações necessárias para a construção desta tampa. Finalmente, será necessário instalar uma bomba para retirar a água. Essa bomba poderá ser de acionamento elétrico ou manual, e as tubulações deverão ser muito bem instaladas para evitar manutenções frequentes, o que é indesejável. O uso de baldes amarrados por cordas para retirar água do poço deve ser evitado, pois essa é uma das principais fontes de contaminação em poços freáticos rasos. Agora vamos falar dos poços semi-artesianos, que captam a água de lençóis profundos e que constituem uma alternativa viável de fornecimento de água para o meio rural. A construção desse poço inicia-se por meio de uma perfuração profunda no solo, normalmente entre 20 e 30 metros. Depois colocam-se tubos de PVC de 100 milímetros de diâmetro no interior da perfuração, até atingir o fundo. Antes de instalar os tubos de PVC na perfuração do solo, deve-se fazer cortes transversais ao longo de todo o seu comprimento, conforme está sendo demonstrado. A distância que deverá existir entre um corte e outro é de aproximadamente 15 centímetros. Depois de colocados no solo, despeja-se brita número 0 ao redor dos tubos, formando assim um filtro entre os tubos e o solo. Dessa forma, a água do lençol freático passará pela camada de brita e pelos cortes, ficando disponível para ser bombeada dentro dos tubos. Finalmente, com a utilização de uma bomba equipada com injetor especial para succionar água a maiores profundidades, consegue-se normalmente vazões de 1.000 a 3.000 litros por hora de água de boa qualidade. Os poços artesianos normalmente são perfurados para atender a maiores demandas de água. No meio rural, são utilizados para atender a sistemas de irrigação, nos locais cujo acesso à água de origem superficial é difícil ou impossível.
São utilizados também para o fornecimento de água às comunidades rurais e para agroindústrias. A profundidade desses poços, em geral, é superior a 60 metros. Portanto, a camada impermeável que limita o lençol freático é perfurada, atingindo então o lençol confinado. Assim, a vazão de água dos poços artesianos é bastante elevada, podendo superar, em alguns casos, a marca de 100 mil litros por hora. Em geral, a água obtida nesses poços é de excelente qualidade e os riscos de contaminação pela superfície são mínimos, devido às próprias características de construção desses poços. A utilização da água de fontes superficiais deve ser feita mediante especial atenção para alguns cuidados básicos. A presença das matas nas encostas e nos altos dos morros melhoram as condições de infiltração da água das chuvas no solo, favorecendo o abastecimento dos lençóis subterrâneos. Com isto, o escoamento superficial será menor, reduzindo-se assim a erosão e as possibilidades de contaminação desses mananciais. Uma outra providência que deverá ser tomada é a construção de cercas ao redor das represas para impedir o acesso de animais. A construção de diques ao redor das represas, conforme está ilustrado neste esquema, também é de grande importância na preservação da qualidade da água. Esses diques deverão ser gramados para que não haja erosão, e as dimensões recomendadas estão apresentadas neste esquema. Como já foi falado, a qualidade da água para o consumo humano, para cozinhar, tomar banho, lavar as mãos, roupas ou para outras finalidades, é muito importante de ser ressaltada. Independente de a fonte ser subterrânea ou superficial, é necessário fazer o tratamento da água. O que pode mudar, na verdade, são os tipos de tratamento. Assim, as águas subterrâneas poderão sofrer um tipo de tratamento, enquanto que as superficiais poderão ser submetidas a outros processos. Os processos de tratamento da água para os centros urbanos, por exemplo, são feitos em estações de abastecimento público com pessoal especializado, geralmente a cargo das empresas estatais de saneamento básico, existentes em todo o país, praticamente. Já o produtor rural, ou mesmo para aquelas pequenas comunidades ou agrovilas, torna-se mais difícil o acesso à água tratada por essas empresas. Por isso, nós vamos mostrar, a partir de agora, as principais técnicas de tratamento da água, indicadas para o meio rural, que atendam às necessidades desse setor. Vamos começar falando do tratamento em poços freáticos rasos. A utilização de poços freáticos rasos no meio rural é destinada ao fornecimento de água para uso residencial e para pequenas criações de animais. Como já falamos, o poço freático raso deverá ser bem construído e bem protegido para evitar a entrada de material contaminado. A desinfecção desses poços é feita por produtos à base de cloro. Quando se tratar de poços bem construídos, como este aqui, o tratamento não é diário, devendo ser realizado logo após a construção ou após a recuperação do poço, e sempre que realizar manutenções na bomba e nas tubulações. Para isso, utiliza-se um dos seguintes produtos à base de cloro: hipoclorito de cálcio, na dosagem de 2 a 3 gramas para cada 1.000 litros de água a tratar; hipoclorito de sódio, a 10%, na dosagem de 100 ml para cada 1.000 litros de água a tratar; ou ainda a água sanitária, na dosagem de 200 ml para tratar 1.000 litros de água. No manual desse videocurso você encontrará um exemplo de cálculo detalhado sobre essa desinfecção. No caso de poços que ainda não possuem as condições adequadas de proteção, torna-se necessário fazer a desinfecção diária, e neste caso, a dose de cloro será muito mais baixa, ou seja, entre 0,1 e 0,4 mg por litro. Uma maneira prática de se fazer isso é por meio da utilização do clorador por difusão de construção caseira, como este que você está vendo.
Para isso, será necessário dispor de um frasco de 1 litro, preferencialmente de polietileno não reciclado, ou, na falta deste, poderá utilizar-se uma embalagem de 1 litro de água sanitária. Em seguida, pesa-se 340 gramas de produto à base de cloro, que poderá ser hipoclorito de cálcio ou cal clorada. Depois, pesa-se 840 gramas de areia fina e lavada. Este material deverá ser muito bem homogeneizado, para em seguida ser colocado dentro do frasco. Durante o processo de enchimento, será necessário bater o fundo do frasco contra a mesa para garantir boa acomodação do material. Caso não se disponha de uma balança, essas medidas poderão ser feitas utilizando-se um copo de vidro como este. Nesse caso, serão necessários 4 copos de areia e 4 copos do produto à base de cloro. Depois de encher o frasco, será necessário fazer 2 furos no frasco, sendo um de cada lado, a aproximadamente 10 centímetros do gargalo do frasco. O diâmetro desses furos deverá ser em torno de 6 milímetros, que na prática corresponde à espessura de um lápis. Finalmente, o clorador será instalado no poço, sendo amarrado externamente e ficando pendurado por uma fita de nylon dentro do poço. A posição correta da instalação do clorador dentro da água está ilustrada neste esquema. Como você pode ver, os 2 orifícios deverão ficar bem próximos da superfície da água dentro do poço. Dessa forma, toda vez que houver bombeamento de água, o cloro fluirá de dentro do clorador para a água a ser tratada. Um clorador assim preparado é suficiente para tratar até 2.000 litros de água por dia. E se a vazão do poço for superior a 2.000 litros, basta colocar mais de um clorador por difusão. A cada 30 dias deve-se renovar o conteúdo do clorador. Este tipo de clorador poderá ser utilizado também em caixas de 1.000 litros para clorar a água proveniente de poços semi-artesianos e de nascentes dotadas de sistemas adequados de captação e de condução da água. Agora vamos falar sobre o tratamento de águas superficiais para o meio rural. Durante as gravações deste filme, a equipe do CPT visitou um sistema de tratamento simplificado de águas superficiais implantado no sítio Voita, no município de Jaboticatubas, em Minas Gerais, propriedade do senhor Francisco Lima e de Dona Maria do Carmo. Perguntamos primeiro a Dona Maria do Carmo quais são as utilidades da água tratada em sua propriedade. Veja o que ela nos respondeu. Aqui na propriedade tínhamos dificuldade com a qualidade da água. Por orientação da Universidade Federal de Minas Gerais, foi implantado o sistema simplificado de tratamento de águas superficiais que veio atender a fabriqueta de doces caseiros, queijos, o consumo de 2 residências e os animais. Depois, quando perguntamos ao senhor Francisco Lima o que ele tinha a nos dizer sobre a operação e manutenção do sistema, ele nos respondeu o seguinte. Olha, o sistema funciona muito bem. Com um custo de manutenção muito barato, quase zero, que a gente faz assim normalmente no pré-filtro a gente faz de 4 em 4 meses. No filtro a gente faz de 6 em 6 meses e mantém uma demanda de água de 4, 5 mil litros dia, perfeitamente, sem problema nenhum. Bem, agora vamos ver o que o professor Francisco Viana tem a falar sobre este sistema de tratamento simplificado de águas superficiais. O sistema de tratamento de água superficial implantado nesse sítio está funcionando desde 1990. Ele é considerado simplificado em função da simplicidade e do baixo custo do material utilizado na construção, que é a base de manilhas pré-fabricadas de concreto, tubos de PVC e roda d'água, além de apresentar muita facilidade operacional de todo o sistema, especialmente quanto à manutenção. O sistema é monitorado frequentemente
e os resultados dos exames bacteriológicos e físico-químicos da água permanecem dentro dos parâmetros de potabilidade. O sistema simplificado de tratamento de águas superficiais é composto por caixa de captação, caixa de areia, pré-filtro, filtro lento de areia, sistema de bombeamento e reservatório central. Ele deve ser construído em um terreno que possua certa declividade natural, para possibilitar a condução da água por gravidade entre os diversos elementos do sistema. Antes da caixa de captação, foi feita uma canalização da água superficial para evitar a contaminação ambiental. Em intervalos de 30 metros, foram feitas caixas de inspeção, como esta aqui, com tampas removíveis de concreto, para facilitar a eventual manutenção do sistema. Na saída de cada uma destas caixas, existe uma grade de material galvanizado para reter materiais flutuantes mais grosseiros, como folhas, pequenos galhos e outras impurezas. As caixas são construídas em alvenaria de tijolos ou bloco de concreto, com revestimento em argamassa de areia e cimento. Próximo ao sistema de tratamento existe a caixa de captação, também feita em alvenaria e revestida com argamassa de areia e cimento. Nesta caixa, parte da água é desviada para o sistema de tratamento e o restante sai pelo fundo, sendo conduzido para ser utilizado em outros locais. Após a caixa de captação, existe uma tubulação que conduz a água até a caixa de areia, que pode ser feita de manilha de concreto ou de alvenaria. Ela tem a função de reter impurezas menores em suspensão, como partículas de argila e de areia. Para isso, será necessário construir no interior desta caixa uma ou duas subdivisões para reduzir a velocidade da água, conforme está ilustrado neste esquema. Veja que a água entra pela parte de cima da caixa e sai pela parte de cima da mesma. Lateralmente, próximo ao fundo da caixa, existe um sistema de drenagem para possibilitar a lavagem interna. Uma caixa com 1,20 m de diâmetro e 50 cm de altura é suficiente para atender a um sistema com capacidade de filtração de 6.000 litros de água por dia. Ao sair da caixa de areia, a água é conduzida para o pré-filtro, feito de manilhas de concreto, cuja base deverá ser de concreto e impermeabilizado com uma nata fina de cimento. Aqui, partículas finas, invisíveis a olho nu, que passam pela caixa de areia, ficam retidas em uma camada de brita zero no interior do pré-filtro. A água que vem da caixa de areia entrará pela parte superior do pré-filtro e sairá pelo fundo. A altura interna do pré-filtro deverá ser de 1,40 m e a camada de brita zero no interior do pré-filtro deverá atingir uma altura de 1 metro. Assim, durante o funcionamento, existirá uma lâmina de água de 40 centímetros sobre a camada de brita, responsável por fornecer a carga hidráulica necessária para que a água atravesse a camada de brita. Como você pode ver, à medida que o sistema vai sendo utilizado, a camada de brita atua retendo partículas em suspensão da água, contribuindo muito para o processo de clarificação da água. Por isso, periodicamente, é necessário fazer a sua lavagem. Isto é feito retirando-se a brita de dentro do pré-filtro, a qual deverá ser espalhada sobre lonas plásticas ou sacos plásticos. Em seguida, realiza-se a sua lavagem, revolvendo todo o material com uma enxada, enquanto a água vai sendo aplicada para retirar as impurezas. Para lavar o pré-filtro internamente, bastará abrir esse dispositivo de drenagem para que a água suja seja lançada para fora do sistema. Em seguida, realiza-se a limpeza interna com água limpa. Depois de lavado, bastará retornar com a brita para dentro do pré-filtro e este estará novamente em condições de funcionamento. A brita fina poderá ser substituída por cascalho rolado.
O processo de clarificação da água se completa por meio da filtração lenta. Isto é feito em um filtro lento de areia, cujo processo de construção é idêntico ao do pré-filtro. Esse elemento deverá possuir uma altura de aproximadamente 2 metros, podendo ser parcialmente enterrado, como nesse caso, em que foram utilizadas 2 manilhas de concreto sobrepostas, cada uma com 1 metro de altura e 90 centímetros de diâmetro interno. Nesse caso também, a água entrará pela parte de cima e sairá na parte de baixo do filtro, por meio de tubulações de PVC de 40 milímetros de diâmetro. Na parte interna existirão camadas de brita e areia. Nos primeiros 10 centímetros a partir da base do filtro, coloca-se a brita número 1. Depois, coloca-se a brita número 0, cuja camada deverá possuir uma altura de 30 centímetros, a partir da camada de brita 1. Finalmente, coloca-se areia fina lavada de boa qualidade, isenta de matéria orgânica, argila e outras impurezas. A camada de areia deverá possuir uma altura mínima de 60 centímetros. O mecanismo mais importante no processo de filtração acontece na superfície da areia, onde se forma uma membrana biológica de consistência gelatinosa. Por isso será necessário instalar este dispositivo que você está vendo, construído de PVC ou de latão, que irá distribuir a água de maneira uniforme sobre a superfície de areia, permitindo-se que a membrana biológica formada na superfície do filtro não seja danificada. Com o sistema em funcionamento, a lâmina de água sobre areia será em torno de 100 centímetros. Ela será a responsável por fornecer a pressão hidráulica suficiente para que a água atravesse a camada de areia e as de brita, saindo filtrada na parte inferior do filtro. A capacidade de filtração de um filtro lento varia de 4.000 a 11.000 litros de água por dia por metro quadrado de área do filtro. Assim, quando a vazão começar a diminuir, bastará substituir os 5 primeiros centímetros da camada de areia por outra com as mesmas características. Portanto, raramente será necessário limpar ou substituir as camadas do filtro lento, diferentemente do que foi recomendado para o pré-filtro. Uma atenção especial deve ser dada à escolha da areia. O procedimento correto consiste em coletar amostras de diferentes areias para realizar o teste granulométrico em laboratório especializado.